suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais um dia e uma semana que Deus tem nos preservado com vida e com saúde. Nós queremos, nesta oportunidade, lembrar a todos que nesta manhã de segunda-feira, dia 20 de julho, comemora-se hoje o Dia do Amigo e Dia do Revendedor. E eu queria fazer aqui uma ressalva. Dentre o círculo de amizades e amigos que você tem, você já pensou em constituir Jesus como seu verdadeiro amigo? Amigo de todas as horas, como diz uma letra de uma das músicas interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião? Jesus é o amigo da hora. É o amigo que está presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez. Ele está presente sim, sempre. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então Jesus, se você quiser realmente receber e incluí-lo no seu rol de amigos, não tem amigo melhor do que Jesus. Os amigos às vezes nos desprezam, às vezes se esquecem da gente, às vezes nos decepcionam, mas este amigo Jesus, jamais. Então, nesse dia do amigo, eu quero fazer e deixar para você esta reflexão. Jesus é o melhor amigo que você pode ter nessa vida. Logo mais estaremos ouvindo o Reverendo Júnior trazendo a segunda parte e a conclusão que na última sexta-feira ele trouxe para a nossa meditação. Hoje ouviremos a conclusão. Nós temos pedido aos amigos e irmãos que continuem orando pelo Brasil, até porque nós estamos ainda atravessando essa fase crítica, tanto na área da saúde como na área econômica e na área política também. Precisamos de orar para que haja paz neste país, para que reine a paz, principalmente entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Que a gente vê quanta falta de compreensão, quanta falta de entrosamento, quanta falta de entendimento, quanta falta de humildade por parte de alguns dos nossos juízes. E eles às vezes se comportam como se fossem verdadeiros deuses, né? A Bíblia nos descreve a história de uma mulher viúva que procurou um juiz iníquo, pedindo que ele advogasse a sua causa. E ela insistiu com ele muitas e incontáveis vezes, ao ponto deste juiz, ele não tinha mais como que receber tanto aquela mulher, buscando, procurando nele encontrar a solução para os seus problemas, que aí ele disse: eu vou atender, já que eu não temo a Deus, eu vou atender essa mulher que me molesta, para me ver livre dela. É assim que muitos juízes se comportam, como se fossem divinizados, como se fossem um Deus. E aí Jesus, quando contou esta parábola, ou essa história sobre a atitude daquela mulher viúva que foi ao juiz iníquo, ele mostrou que ela foi perseverante. E a nossa perseverança deve ser, conforme Jesus descreve lá, perseverantes em oração, para que Deus realmente mude a história desta nação. Nós estamos vivendo o novo normal. E eu creio que Deus vai fazer o novo normal para o melhor de todos nós. Então clamemos a Deus, porque Jesus nesta passagem ele disse: vede que aquele juiz iníquo, para se ver livre da mulher, atendeu seu clamor, seu pedido, sua imploração, ela foi perseverante. Assim também, disse Jesus, quanto mais vos atenderá, vos ouvirá ao encontro de todos aqueles que invocarem o Deus que pode solucionar
todos os nossos problemas. Jesus então disse, não fará muito mais do que aquele juiz em socorrer-nos. Então espero que você guarde essa lição no seu coração. Nós vamos agora ficar com o pastor Júnior, trazendo mais uma reflexão. Hoje, a conclusão desta importante mensagem que eu creio Deus vai falar ao seu coração. Então, deve ser incluída nas nossas orações a necessidade dos obreiros para que eles continuem na batalha diária de proclamar o Evangelho. Era essa a ideia que Paulo tinha quando ele pede àquela igreja para que orem e que a sua oração, e que a oração seja uma oração pedindo para que eles proclamem o Evangelho com clareza. Proclamam o Evangelho de fato de forma clara para todos. Se Paulo então estimula a oração desses crentes, ele também agora vai tocar naquilo que é extremamente importante, a conduta sábia e a palavra agradável. Por descobrir as riquezas da graça de Deus, elencadas na salvação, a igreja não deve se portar com ar de superioridade, tipo uma casta avançada e que menospreza as demais pessoas. Então o apóstolo, além de pedir para a igreja perseverar na oração, e nessas orações lembrar-se dele e dos demais obreiros, agora ele vai exortar a igreja para que aqueles crentes tenham um modo de vida semelhante. Ou seja, ele diz, verso 5, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Os crentes na igreja de Colossos frequentemente eram hostilizados pelo fato de não queimar incenso diante da imagem do imperador. Essa prática, então, rechaçada pela população e, em geral, até considerado um ato antipatriótico, era necessário que os crentes se despertassem para ter uma conduta sábia no meio dessa ojeriza, que era a acusação de ser antipatriótico. Por essa acusação de não estar acendendo esses incensos para o imperador. Então, veja que Paulo, ele é preciso, né, para que a igreja, então, entenda que eles precisam ter sabedoria entre os de fora da igreja. A conduta exemplar era muito estimada, então, pelo apóstolo Paulo, pois ele tinha a intenção de atrair a atenção das pessoas para a igreja, para a vida dos crentes, pois o comportamento exemplar na sociedade faz com que seja testificado a mudança de vida do crente. E perante a opinião pública, diante do comportamento dos crentes, se abre as portas. Então ele expressa no verso de número 6, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E aí nós entramos na terceira lição, encorajamento. A igreja é formada por aqueles chamados por Deus com seus dons a desenvolverem no serviço, ou a desenvolverem o serviço de toda a comunidade. E lembrando o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele resiste à seguinte coisa: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Pedro diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. E isso implica várias coisas. Primeiro, assim como a cada cristão foi atribuído um lugar no corpo de Cristo, Paulo também ensina aos coríntios que cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E no verso 18 ele completa: mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Cada um recebeu a capacitação espiritual correspondente à realização da sua função.
O que precisamos descobrir quanto igreja é saber qual é o dom que Deus tem me dado. Qual o dom de fato que Deus me deu para que eu possa servir a Ele com excelência. Precisamos como igreja de fato descobrir a excelência do dom que Ele nos deu, para que eu possa me encaixar naquilo que eu estou fazendo e faça de forma perfeita, ou buscando a perfeição. Perceba, irmãos, que às vezes nós queremos fazer algo meramente pela nossa vaidade, meramente pelo nosso ego, e nos encaixamos em coisas na igreja que não é aquilo atribuído para nós. E a gente traz infortúnios para a própria comunidade da igreja e trazemos infortúnios para nós mesmos. Os irmãos que Paulo cita aqui eram estes que receberam o dom para o serviço e tinham o dever de realizar. E aí, nos versos finais ele diz: envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele, Tíquico, lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é o prisioneiro comigo, lhes envia saudações, assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, receba-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhe envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhe envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviam-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E diga a Arquipo, cuidem em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele finaliza fazendo justamente a menção desses irmãos. E o entendimento que nós temos é justamente isso, que cada um está encaixado no seu devido lugar, desenvolvendo o seu dom e esperando que a igreja esteja em oração perseverante pelo ministério deles, para que eles sejam claros, para que eles sejam oportunos, mas sobretudo para que eles cumpram a sua missão de pregar o Evangelho. Então é preciso relembrar do que Paulo aqui está então martelando, exortando, para que toda a igreja não esqueça. E aqui vai algumas aplicações práticas. A oração é mais do que um exercício de piedade. Não podemos orar apenas mecanicamente, em se mostrar que somos religiosos. A oração, amados irmãos, é um meio em que Deus estabeleceu e escolheu para que o crente a obtivesse do próprio Deus o que lhe pedíssemos, sob a irrestrita condição de pedirmos coisas que estejam de acordo com a vontade dele. Olhemos a expressão do profeta Jeremias, quando ele escreve no capítulo 10, verso 23, a seguinte coisa: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence, não somos capazes de planejar o próprio caminho. A razão de oração é que nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus tem o controle, Ele é soberano em todas as coisas, e Ele então nos deu a oração para que pudéssemos então ter o exercício de confiança nele, e a prática de oração faz com que de fato Deus intervenha de forma poderosa e mude a situação que nós não podemos mudar, que nós não temos força para mudar. Irmãos, lembremos que Paulo chama a atenção da igreja sobre a sua conduta, e sobre a conduta ele diz muito. Aquilo que professamos é aquilo que devemos viver, e isso influi muito na vida das outras pessoas.
Essa frase que às vezes as pessoas dizem: eu vivo a minha vida e ninguém tem o direito de opinar na minha vida. Essa frase, ou esse tipo de pensamento, não é cabível na vida da igreja ou do crente. Ou seja, sua vida não lhe pertence, mas pertence a Cristo, e para isso, Ele estabeleceu a igreja e os seus líderes para tomar conta dela. Uma vez que conhecemos a Cristo e sua salvação, nossas vontades, o nosso comportamento, eles precisam ser apurados pelo crivo da palavra. E aí eu me lembro de uma história que me contaram. Havia aqui em Campina Grande, ou há em Campina Grande, né, uma igreja, e uma pessoa frequentava essa igreja, era membro dessa igreja, e ela tinha uma loja, né, perto dessa igreja. Ou seja, o caminho que os irmãos levariam para chegar até o templo passava necessariamente em frente à loja dessa irmã. E uma das irmãs da igreja então fez uma compra nessa loja, e fez uma compra no chamado fiado, e deu a sua palavra que iria pagar aquela conta. Mas o que aconteceu? Os dias foram passando, semanas, meses, anos, e essa pessoa não pagou a sua conta naquele comércio. E aquela irmã, dona do comércio, que era membro da igreja, ela ficou com ojeriza daquela igreja por causa desse tipo de comportamento. Você percebe que é importante quando essa carta então chama a atenção da igreja para a nossa conduta? Quantas vezes ouvimos falar quando o reverendo Hernandes Dias Lopes está pregando, e ele faz uma seguinte ilustração, que ele diz que quando viaja até o Canadá, e toda vez que ele viaja ao Canadá e diz que é ministro do Evangelho, que é um pastor, a alfândega separa ele num lugar específico, chama a imigração para entrevistá-lo, para saber o que é que está fazendo lá, porque os crentes, muitas das vezes, em sua conduta, os pastores em sua conduta, não cumprem com a palavra que diz. Quantas queixas nós recebemos de irmãos que compram e não pagam, são devedores, e isso causa infortúnio, vergonha e ojeriza das pessoas que precisam ir para a igreja, que precisam encontrar a salvação, que precisam ser edificadas, mas não vão aos nossos templos, não vão às nossas comunidades, porque dentro dessas comunidades existe esse tipo de pessoa que diz que é crente, mas não cumpre com a palavra. Precisamos entender que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que ele afirma ser o poder de Deus, esse evangelho é digno a ponto de Paulo dizer que morria por ele. A segurança da nossa salvação, ela entranhou tanto, e precisa entranhar tanto em nós, que a passagem para a morte será uma passagem tranquila e corajosa. Paulo valorizava o evangelho mais do que a sua própria vida. E nós? O que nós valorizamos? Quais são as coisas que tenho e que faço que é melhor do que o evangelho? A resposta todos nós já sabemos, temos ela de cor salteado: nada. Mas nós vivemos essa realidade em nossos corações? A graça é a essência do evangelho. Nada nessa terra nos garante, nos traz qualquer tipo de esperança. Somente a graça é a única esperança para este mundo caído. Os crentes que esperam em Deus encontram na sua graça o único consolo, e assim espera pela glória. No que concerne à graça, talvez Paulo tinha uma percepção mais clara do que Pedro, do que Tiago ou João. Por isso ele escreveu muito no Novo Testamento. Os outros escritores apostólicos, eles excederam a Paulo em outros aspectos, mas ele, devido à clareza e à profundidade da doutrina da graça,
permanece como o primeiro e o mais importante dos apóstolos nesse assunto. Precisamos novamente de Paulo, ou pelo menos do evangelismo e da clareza paulina. Por isso a importância de nós expormos as cartas de Paulo. Por isso a importância de trazermos uma série da carta do apóstolo Paulo. E por isso a importância de você voltar na playlist, se você foi negligente durante esses dias e não viu nenhuma transmissão. Você que disse que é crente, mas não deu o testemunho dentro de casa e não acompanhou as transmissões dessa pandemia. Você precisa tomar vergonha e você precisa então pedir perdão a Deus e voltar a estudar a palavra para que você entenda a graça, o evangelho e a sua vida salva em Cristo Jesus. Porque senão você corre o risco ao qual os colossenses estavam correndo. Eles corriam o risco de cair na gnose e ser um gnosticista. Eles estavam correndo o risco de cair no judaísmo e fazer a sua circuncisão, ou estar fazendo as festas, ou outra coisa qualquer, querendo complementar a salvação. Senão você vai cair no engodo da teologia da prosperidade, no engodo da teologia da libertação, no engodo lá da teologia ateísta, do teísmo aberto. Você vai cair então em qualquer evento de doutrina. Você precisa então parar, ter a ciência e a responsabilidade de, como crente, de fato assumir a palavra que você disse que crê, assumir a Deus que você diz de fato que é um devoto, e ser um crente de verdade. Ore perseverantemente. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua pequenez, a sua falta de habilidade. Coloque diante de Deus para que Ele remova essa ferrugem que você está, para que Ele renove o seu ser, para que Ele renove a sua espiritualidade. Faça uma decisão diante de Deus se você ainda não conhece. Saia do marasmo do mundanismo. Ele não oferece absolutamente nada. O que Ele pode muito bem oferecer é o que em Campina Grande hoje, esta noite, está sentindo. Dia 23 de junho, véspera de São João. Era para essa cidade estar pegando fogo numa festa, mas aprove a Deus cancelar por meio de um vírus, e muitos estão aí querendo preencher o seu vazio. Eu quero dizer para você que o seu vazio será preenchido com Cristo Jesus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação da sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe através do seu evangelho. E que venhamos a crer piamente na salvação, somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Pai amado, Deus de todo consolo, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos de estar diante de uma carta tão preciosa. E te pedimos, meu Pai, no nome de Jesus, que possamos aplicá-la nos nossos corações, que venhamos a vivê-la de fato e de verdade. Tem de misericórdia, sim. Em algum momento eu fui arrogante, eu fui soberbo, sou limitado, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as tuas misericórdias, a tua graça, a tua palavra. Quero conduzir a minha família através da tua palavra. Eu quero conduzir a igreja, Senhor Deus, de fato, de acordo com a tua vontade, que te expressa, clara, conclusiva na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos irmãos que estão frios, que em meio a essa pandemia, Senhor Deus, se desligaram totalmente do Senhor. Ó Deus, que esfriaram a tal ponto de passarem dias sem ler a Tua Palavra, passaram dias, Senhor Deus, sem orar, e hoje estão numa frieza espiritual tão grande, Senhor Deus, que não tem forças para orar, que não tem forças para ver, Senhor Deus, as transmissões. Ó Deus, que não tem nem força mais para vir ao templo. Senhor, tem misericórdia. Socorre, Deus. Socorre essas pessoas, Pai. Ó Deus, só o Senhor pode fazer, Senhor Deus, com que eles removam na sua memória aquilo que já foi plantado, aquilo que já foi pregado, Senhor Deus, e eles lembrem do primeiro amor e volte correndo aos teus pés. Gera arrependimento, Senhor Deus, na vida desses, em nome de Jesus, Pai.
Nos conduz, Senhor Deus, em nome de Jesus, sempre perseverante na oração. Nos conduz, Senhor Deus, como obreiros, dispenseiros da Tua palavra, de forma fiel, clara e oportuna, porque nós precisamos e necessitamos disso diligentemente, urgentemente. Queremos agradecer ao pastor Júnior, que veio cooperar conosco nesta manhã. E amanhã não perca outra vez o programa Opção para a Vida. Continue orando pelo programa para que este programa permaneça no ar. E nós cremos que Deus vai permitir que nós estejamos sempre trazendo mensagens como esta que ouvimos agora há pouco, para a edificação do seu povo, para alimentar o coração daqueles que estão cansados e oprimidos, para libertar aqueles que também estão buscando refúgio e fortaleza e conforto da palavra de Deus. Essa é a minha oração. Orem para que esse programa permaneça no ar. Se você quiser nos abençoar através de uma generosa oferta, eu vou dar o número da conta, aparece aí abaixo, né? 3331 meia dúzia. Isso é a agência, Banco do Brasil. Conta corrente 7551/5. 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que nos ajudarem a manter este programa no ar. Tenham todos um bom dia e até amanhã.